A paz do Senhor, família. Eu sou o pastor Fábio Anastácio e a palavra que está no meu coração é a mesma que eu preguei domingo, Mateus capítulo 28, no versículo 19. Jesus Cristo vai dizer assim para os discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então entenda uma coisa: Jesus Cristo nunca vai mandar ninguém ir para o ID se não estiver preparado ou preparada. Aqui ele está enviando seus discípulos, porque os seus discípulos já estão prontos, Por isso que ele está falando: Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então entenda isso. Jesus Cristo nunca vai enviar ninguém sem antes essa pessoa não tiver aprendido. Você entendeu? Porque entra Mateus capítulo 6, versículo 39. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Ambos não cairão na cova? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você tirar um cisco. Igual, vamos colocar um exemplo: um médico, para ele exercer ali o seu cargo, ele tem que estar preparado, sim ou não? Se ele não estiver preparado, como ele vai poder curar as pessoas? Então tem que haver um preparo. Aqui os discípulos, eles estão preparados. Você consegue entender isso? Por isso que ele vai dizer no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, antes de ensinar, tem que aprender. Antes de falar, tem que ouvir. Então, os discípulos passaram por esta etapa. E a primeira colocação que ele colocou aqui para os discípulos fazerem é batizar. Então, batizando, vem o arrependimento. Então, eles têm que pregar o arrependimento e batizando. E falando para esse irmão, para esta irmã: olha, agora você é filho. Se é filho, a sua família já é outra. Se você é filho e filha, agora você tem que participar da família que é a igreja. Porque Jesus Cristo disse, no Evangelho relatado por Lucas, capítulo 8, versículo 21, lembra? Na hora que foram avisar Jesus: sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com o Senhor. E ele vai dizer assim: a minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então a sua família muda. A sua família agora é uma família cristã. Por isso que eles têm que pregar o arrependimento. Eles têm que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E eles têm que ensinar isso. Sua família agora mudou. Por que eu falo isso? Mateus capítulo 10, no versículo 33, ele vai dizer assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Não, olha ele falando assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue-me após mim, não é digno de mim. Então, é forte esse texto. Então, ele está falando assim: eu fiz isso. Na hora que minha mãe
e meus irmãos foram falar comigo, eu falei assim, a minha mãe e meus irmãos são esses, que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então, do mesmo modo, ele fala com o irmão e com a irmã. E é forte esse texto que ele vai falar assim, não pensei que eu vim trazer paz, não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Ele vai colocar que assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E por quê? Porque o seu ambiente vai mudar. O seu ambiente vai mudar. E automaticamente aquele ambiente que você vivia antes, as pessoas irão sentir falta da sua presença. Eles vão começar a te perseguir. Agora só está na igreja. Mas a intenção de Deus não é assim destruir a família, não. A intenção de Deus é te transformar um discípulo para você transformar ali a sua casa. Para você ir para o ID. Igual ele fala assim, pode uma luz ficar debaixo da cama? Não, ele coloca uma luz num lugar onde vai clarear a casa toda. Mas para isso tem que haver um preparo, entenda isso. No evangelho relatado aqui por Lucas, capítulo 14, no versículo 26, ele vai dizer assim, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não é digno de mim. Olha que não aborrecer. Porque quando você muda o seu ambiente, quando você muda essa mudança de família que eu estou dizendo, automaticamente você está aborrecendo. Você está aborrecendo ali. Seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, agora só na igreja. Automaticamente você não está só aborrecendo eles, mas também a sua própria vida. Porque você ama eles. Você entende isso? Você entende isso? Você entende isso? Mas isso que você está fazendo é para o bem. É para o bem. Então entenda isso. O primeiro passo que os discípulos vão ter que ensinar é essa passagem. Arrependimento, batismo, filho, família agora. Família agora. Família agora. E colocando esse ensinamento, ele tem que passar assim para esse novo convertido o desejo de estar nessa família, porque igual eu falo, família, estou falando de família. Então, deixa eu explicar o que é família. Quando você vai para a casa dos seus parentes, ali no domingo, você entra ali dentro da casa ali dos seus parentes, você não cumprimenta ninguém, você fica sentado no canto. É isso que você faz? Claro que não. Porque se você fizer isso, automaticamente um tio, um familiar seu vai até você e falar, o que está acontecendo? Por que você está calado? Por que você entrou e nem cumprimentou ninguém? Está acontecendo alguma coisa? Assim também é na casa de Deus. Então tem que ter essa comunhão de família também. Você entendeu? Porque nós estamos falando de família. E família, ela convive junto. Você entendeu? Por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se um sofre, o outro sofre também. Então é família, mas se um se alegra ali, todos se alegram. Você entendeu? Então estou falando dessa família. Então esse é o ensinamento que os discípulos vão ter que passar. E esse irmão e esta irmã vai ter que ter o desejo no coração de estar participando, de estar buscando ali sempre o conhecimento da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E olha aqui o que 1 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer no versículo 2: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, olha aqui, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então olha aqui, você tem que desejar ardentemente,
como criança recém-nascida, o leite. Olha a comparação que Pedro está colocando aqui. A comparação que Pedro está colocando aqui, porque quando uma pessoa se converte, é uma pessoa, é um recém-nascido. Então, da mesma maneira que uma criança recém-nascida deseja leite, assim esse irmão e esta irmã tem que desejar esse leite espiritual. É isso que ele está falando. Olha aqui no versículo 2. Desejai ardentemente, como criança, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. O crescimento para a salvação. Para haver esse crescimento, meu irmão e minha irmã, tem que ter essa comunhão em família, também em oração. Então aqui, ó, para fazer discípulo, você tem que ensinar isso. Olha, você vai ter que ter uma vida de oração. Você tem que falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Do mesmo modo que você fala com a sua esposa, sim ou não? Com o seu filho, sim ou não? Assim você tem que ter essa intimidade com Deus através de oração. Oração e leitura. E leitura nas Sagradas Escrituras. E meditações. Então, uma vida de oração e uma vida de leitura também. E uma vida de leitura. Igual aqui ele está falando, ó. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, na hora que ele fala de crescimento para a salvação, é isso. Entenda uma coisa. Vamos aqui, deixa eu explicar. Uma criança, quando nasce, ela sabe o que é certo e errado? Não. Ela vai crescendo e ela vai ficando um pouquinho mais velha ali. Às vezes ela tem 10 anos e ainda não sabe o que é errado, nem o que é certo. Mas vai chegar uma etapa ali da vida dela que ela vai saber que aquilo que ela está fazendo é pecado, é errado. Você entendeu? Estou falando assim de uma criança, mas agora colocando aqui para o mundo espiritual, para o mundo cristão, para a família cristã, da mesma maneira, uma pessoa quando ela é recém-convertida, ela é uma criança. Então, para ela saber o que é certo, o que é errado, há um tempo. Então, assim como uma criança demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e ela acaba se convertendo ali, ela acaba entendendo que aquilo é errado, ela já tem uma noção do que é certo e o que é errado. Assim é uma pessoa cristã, ela vai, através da leitura, ela vai ali meditando, através da comunhão, dentro da igreja, ela vai ali recebendo os alimentos, os ensinamentos, e vai passar ali algum tempo, alguns anos, até ela entender o que é errado e o que é certo. Você entendeu? Então, há um tempo. Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Aqui, vamos colocar aqui, que é o início de um convertido. Então, aqui, ó, é o tempo que ele está passando ali buscando, desejando como uma criança. No meio desse tempo, ele vai se converter. Ele vai entender que, é igual, vamos colocar assim, uma pessoa que está dirigindo, que tirou a habilitação ali, está dirigindo, ela está vendo ali, é proibido entrar à direita. Ela vai falar, não pode mais entrar à direita, eu não posso entrar à direita ali. Assim também é nas escrituras, quando você tem uma vida assim de leitura, tem uma vida dentro da igreja, você vai aprender muitas coisas que antes você fazia que era errado, mas você pensava que era certo. Então, aqui vai ter uma mudança. Qual é essa mudança? O caráter,
a transformação, mas tem que haver esse tempo aqui, ó. Lembra de Pedro? Pedro estava andando com Jesus e Jesus Cristo falou para ele: Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Agora ele está falando para os seus discípulos ir para o ID. Por quê? Porque eles já estão prontos. Então aqui, ó, esse tempo, essa transformação aqui, vai acontecer o quê? A mudança de caráter. Para por aqui? Não. Ela continua. Essa mudança é continuamente. Vai até o último, ó, respirar. Até o último respirar. Até o último respirar. Então, nessa mudança aqui, né, não pode ficar parado. Tem que continuar. Tem que continuar. Então, assim é uma pessoa que se converteu. Vai ter essa etapa. E depois vai aprender. Você entendeu? Eu consegui passar aí para o irmão? Creio que sim, creio que sim. Eu creio que sim. Então, vai haver essa mudança. E havendo essa mudança, olha aqui o que Romanos, capítulo 12, vai dizer. Então, os discípulos têm que ensinar isso. Romanos, capítulo 12. Deixa eu pôr aqui. No versículo 1, olha o que Paulo, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ali a sua família já muda, né? Você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Então aqui ele já está falando, ó, rogo-vos, pois, irmão, ó, imploro. Ele vai dizer, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele fala pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, com este século, não vos conformeis. Aqui é um ensinamento que os discípulos têm que passar para aquele novo convertido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para ter renovação da vossa mente, da nossa mente, tem que haver leitura. Você entendeu? Tem que haver leitura, por isso que ele está falando, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas entenda isso, tem que haver uma transformação. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que falava palavrão, não fala mais. Você entendeu? Aí você vai entender qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque aqui ele vai dizer, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E você sabe qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? É isso. Você aprendeu. Você aprendeu e agora o que você aprendeu, você tem que passar, você tem que ensinar. Você entendeu? Você viu como é forte? Jesus Cristo, ele ensinou ali os seus discípulos. E ele vendo que os seus discípulos já aprenderam, aí ele vai falar assim, agora você tem que passar. Então tudo isso que você aprendeu, você tem que passar. Esses ensinamentos que eu aprendi, eu estou passando, por isso que eu estou no ID. Mas se você não aprender isso, não adianta você falar para o irmão ID, ó, você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitou, você tem que andar nos caminhos do Senhor. Se você não está andando,
Entra lá. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Ambos não cairão na cova. Primeiro, Deus tem desejo de ganhar você. Ganhando você, você andando no caminho, no caminho do nosso Deus Todo-Poderoso, aí você vai guiar outros também, através do seu testemunho. Amém. Então, por isso que ele está falando no Evangelho, relatado por Mateus capítulo 28. Agora para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, Jesus Cristo fala: e eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Então você não pode parar. Se você parou, pastor, eu conheço passagem, estava no ID, mas nessa caminhada, o meu irmão e minha irmã, esquece o que aconteceu ontem. Esquece, levanta-te, levanta novamente e volta, olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque você não pode parar. Você não pode parar. Agora que você aprendeu isso, os discípulos, eles não podem parar. Porque ele colocou a mão no arado e olhou para trás, não é apto para o reino de Deus. Então tem que continuar. Esse id, agora que você aprendeu, você tem que ser igual a Paulo: combati um bom combate, sei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 6, no versículo 10, vai dizer assim: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos da fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continuem com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Mas ele falou assim: vocês precisam ir até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Versículo 10, novamente: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram. Então, isso aqui é forte. Então, agora que você está no ID, agora que você aprendeu, você está passando, Ele está falando: Deus não é injusto, Ele está vendo. Então, você continue. Não fique esperando nada das pessoas, não, meu irmão. Faça a sua parte, você está fazendo para Deus. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Então, para vocês que já estão no ID, olha aqui, olha, eu desejo assim, do fundo do meu coração, eu oro pela vida de cada um de vocês, para vocês continuar sempre firme e forte, até o fim. Agora, você que me ouviu esses ensinamentos, então, esses são os primeiros passos que você vai ter que dar. Batismo, arrependimento, vamos colocar em primeiro lugar, arrependimento, batismo, se tornou filho, agora sua família é outra, é dentro da igreja, sua família é a família da igreja, você vai ter que desejar
sempre buscar cada vez mais, igual uma criança recém-nascida, querendo leite, querendo leite, querendo leite, tendo comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso, com oração, leitura, e buscando, até o tempo dessa transformação, dessa conversão. Então, pega esses ensinamentos também, amém? Por isso que ele está falando, seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, porque eles estavam preparados. Eles estavam preparados. Amém? Então, esta é a palavra. Este é o ensinamento que Deus colocou no meu coração, tá bom? Ó, um forte abraço, um beijo no coração, e ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo.